Seja muito bem-vindo, professor Ismael, agradecemos muito a sua presença. O professor Ismael é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde também concluiu o mestrado em teatro e é também especialista em teatro pela Faculdade de Artes do Paraná e graduado em direção teatral pela Faculdade de Artes do Paraná. Participou do Laboratório de Estudo do Movimento da Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, em Paris, em 2011. Atualmente é professor do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e é coordenador do curso de especialização em cenografia e especialização em artes híbridas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O que eu queria apresentar para vocês hoje é uma parte da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei e defendi em 2013, e eu fiz um recorte, na verdade, da minha pesquisa para trazer para cá, tentando dar mais ênfase aos aspectos que a gente poderia considerar mais próximos da cenografia. Então, no ano de 2010, 2011, eu participei do Laboratório de Estudo do Movimento, que é considerado como um ateliê de cenografia anexo à Escola de Teatro de Jacques Lecoq na França. Jacques Lecoq tem uma escola de teatro, um curso de formação de 2 anos, num teatro que aqui no Brasil tem sido chamado de teatro físico, mas que eles se referiam como o teatro do movimento ou o teatro do gesto. E anexo a esse curso de formação tem o LEM, que é um projeto menos conhecido, e justamente por isso que eu resolvi fazer a minha pesquisa de doutorado sobre isso. Então, a Escola de Teatro do Lecoq foi fundada em 1956 na França, e de 1969 a 87 ele trabalhou junto a uma escola de arquitetura. Vamos lembrar dos movimentos revolucionários que aconteceram na França em maio de 68, junho de 68. Isso trouxe uma mudança significativa no ensino da arquitetura na França, e uma dessas mudanças no ensino de arquitetura fez com que se abrisse mais os currículos. Nessas aberturas de currículo, Lecoq foi convidado para trabalhar a partir das suas pesquisas com o corpo e o movimento na formação de arquitetos. Então, esse trabalho do LEM, ele vai ter essa característica também de habitar um espaço que a gente não sabe muito bem como designar. O nome Laboratório de Estudo do Movimento pode lembrar um pouco uma coisa mais ligada à educação física ou à dança, mas a escola define como um ateliê de cenografia. Eu gosto mais de chamar de um ateliê de criatividade, porque a gente transita por tantos lugares e que não se pode restringir a uma formação específica. Então a gente não aprende a fazer cenários dentro dessa escola. É isso que eu queria passar um pouco, essa pegada pedagógica como eles trazem. Na escola de arquitetura, de 69 a 87, o Lecoq desenvolveu 2 disciplinas dentro de um campo da cenografia experimental. E lá, logo no início, ele conheceu o Cricourt-Belequian, então, que já estava no meio, se dirigindo ao final da sua graduação em arquitetura, e eles desenvolveram um trabalho, o TCC de graduação do Belequian foi o espetáculo de arquiteturas portáteis. Depois de trabalhar lá um tempo, a escola do Lecoq achou uma sede própria, onde eles se instalaram em 1976, e isso motivou também a usar esse espaço para criar um laboratório de estudo do movimento autônomo, independente da escola de arquitetura. E aí que começa esse projeto, que é onde eu estudei e fiz a minha pesquisa, né? Então a gente tem 3 figuras bem importantes, que é o Jacques Lecoq, o Cricourt-Belequian e posteriormente a Pascal Lecoq, que é filha do Lecoq, que cursou o LEM e que também se formou na mesma escola de arquitetura, estudando e trabalhando com os mesmos princípios, com Belequian e seu pai, né? Então, na minha apresentação, eu coloquei aí 7 itens. Eu queria mostrar várias imagens e comentando um pouco sobre alguns aspectos pedagógicos. Nos espaços, as atividades são divididas em trabalhos corporais e trabalhos plásticos. Essa aqui é a grande sala, onde se dão os trabalhos de pesquisa de expressão corporal e tudo que é ligado ao movimento. E aqui é o ateliê, onde acontecem as atividades plásticas bitridimensionais, como a gente vai ver em algumas fotinhos aqui, os alunos trabalhando. Na parede lá alguns desenhos, aqui o pessoal trabalhando com argila,
né? Criando espaços de trabalho, compondo painéis, colagens, algumas estruturas de madeira. Isso aqui é agora do outro ponto de vista, né? A gente estava aqui e essa imagem do lado contrário. Aqui, em outros materiais, para mostrar um pouco como esse espaço também vai se transformando na medida que esses materiais vão se acumulando. Bom, isso aqui então só para situar que as atividades elas vão se dar tanto no campo plástico como corporal, 2 aulas por semana. E eles trabalham num trânsito constante, que é um pouco isso que a gente vai chamar de transferências, de uma linguagem para outra linguagem. Por isso que a gente dizer que é um curso só de cenografia, ou é um curso de máscara, ou é um curso de formas animadas, ou é um curso de arquitetura, é muito complexo essa definição. Então, uma das questões bem importantes que marca toda a pedagogia do Lecoq é a análise de ações físicas e análise do movimento, pensando no movimento mecânico. 2 movimentos são muito importantes. Eu não sei se vocês conhecem a pedagogia do ator, do Jacques Lecoq. Todo mundo tem uma noção um pouco do trabalho dele? Tá? Então, ele vai trabalhar, tem 2 ações que são fundamentais dentro do Leme. Como eu não fiz a formação de atores, a minha fala sempre é a partir do Leme, tentando criar conexões com outras publicações sobre o trabalho corporal do ator, porque as publicações sobre o Leme são extremamente restritas. A gente tem umas 4, 5 páginas no corpo poético, no livro, e tem um artigo que o Lecoq publicou alguns conceitos, que é basicamente o que é repetido no site da escola quando fala do Leme. Então, a marcha e o movimento de puxar e empurrar são fundamentais para o trabalho do Leme, para pensar essa formação do laboratório sobre o movimento. Dentro da análise do andar, a gente vai perceber que os movimentos de puxar e de empurrar estão presentes. E dentro do estudo da análise mecânica do andar, a gente vai trabalhar com alguns princípios, como a questão da tensão, do desequilíbrio, a questão da torção, a questão da vertical, que são todos princípios que são aplicados para os trabalhos plásticos, arquitetônicos, assim como para os trabalhos corporais. Então a gente pode encontrar referência na cronofotografia, em todos os estudos que foram feitos sobre a mecânica do andar, no final do século XIX, na segunda metade do século XX, todo o interesse que vai surgir pela educação física, fisioterapia, tudo aquilo que vai combinar também aplicando aos estudos de Decroux, que vai também ser aplicado e estudado pelos escultores, como Rodin, que vai também fazer o homem que caminha, etc. Então esse interesse pelo esse movimento básico do ser humano vai aparecer. Em cima, por exemplo, a gente tem ilustrações do Georges Hébert, que é um fundamento da educação física importantíssimo para o Lecoq, que se deu a formação dele. Embaixo a gente tem do Paul Belug, ilustrações do livro dele, que é ligado à escultura artes visuais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um trabalho que, a partir da ideia do movimento e da análise do andar, a gente vai começar a trabalhar com 3 áreas de espaço: a cabeça, o peito e o quadril. E aqui era um dos trabalhos que a proposta era retratar as relações espaciais e de movimento dessas 3 áreas: cabeça, peito e quadril. Então a gente trouxe algumas imagens variadas para perceber um pouco a diversidade de linguagens e como que as questões de torção, de tensão vão aparecendo dentro dessas composições. Tudo que eu vou apresentar aqui hoje não está falado numa ordem sequencial como é trabalhado na escola, porque os conteúdos todos vão se interrelacionando. Então eu organizei de uma forma a poder sistematizar uns conteúdos, mas eles são muito atravessados entre si. Então tem algumas coisas que estou mostrando aqui que pertencem mais ao final do curso, ao meio, então não tem cronologicamente uma sequência, tá? E a gente pode ver então dessa ideia dos materiais simples usados, como papelão, barbante, madeira, criando essa ideia da espacialidade dessas 3 dimensões do andar. E aqui a gente tem um perfil um pouco para ver que a caixa não reduz a bidimensionalidade, a composição. E um pensamento que vai sendo trabalhado ao longo do curso é pensar a composição a partir de múltiplos olhares e pontos de vista. Então, que a mesma composição ela possa ser vista de frente, de trás e invertida, e tentar criar composições que se tornem provocativas e resolvidas visualmente de todas as formas possíveis. A ação, então, de puxar e de empurrar, ela vai ser considerada pelo Lecoq como um movimento básico que determina todas as ações do mundo. O nosso próprio corpo lida com a ação de puxar e empurrar, simplesmente da maneira como nós estamos agora sentados.
Na medida em que a gravidade nos puxa, a gente faz o movimento contrário e essa tensão que surge vai criar uma posição corporal. Se pusermos uma outra tensão corporal, nós vamos nos erguer, vamos estar em pé, se relaxarmos, nosso corpo vai desfalecendo. Quer dizer, existe dentro dessa relação do puxar e do empurrar, Lecoq vai enxergar a partir disso potencialidades dramáticas e não apenas funcionais do movimento. Então a ideia de puxar e de empurrar vai virar também ações como dar e como receber, ou como roubar e como empurrar, esfregar, bater, ou simplesmente como amar ou como odiar. Então a partir do puxar e do empurrar vai se construindo dramaturgias de acordo com as formas como vão sendo tratadas. Em cima ali é uma imagem de novo do Georges Hébert, que eu falei para vocês, e embaixo do livro do Lecoq. A gente pode perceber uma correlação entre essas imagens, percebendo a influência do Lecoq. Uma das coisas que eu também tive muito interesse na minha pesquisa, um objetivo muito importante, era tentar mapear influências de Jacques Lecoq. Porque uma crítica dos críticos de Lecoq é que Lecoq não fundamenta, não indica as suas fontes e as suas influências. Então uma das minhas preocupações era também tentar encontrar correlações de onde Lecoq provavelmente bebeu para tirar muitos dos seus princípios pedagógicos. Aqui é outro trabalho feito a partir da ideia do ponto fixo. Você trabalha com essa estrutura, a estrutura fica, você se move. Um trabalho ligado muito ao corpo, o trabalho do ator, da mímica, mas que também vai estar ligado à manipulação dos objetos criados dentro do próprio leme. Então Lecoq vai trabalhar com um princípio muito interessante, que é pensar o movimento mecânico, pensar esse movimento sendo dinamizado, então um movimento dinâmico, e depois do movimento dinâmico você vai pensar na poetização ou no drama, na dramaturgia que emerge desse movimento. Como eu falei, puxo, empurro, eu pego ou eu pego. E a partir desse eu pego, começa a criar um movimento que começa a ter uma certa poética. Então essa consciência do movimento, esse domínio sobre a matéria e a forma, que é o próprio corpo, também se aplica à matéria e à forma plástica fora de mim. A ideia do equilíbrio de forças é muito importante, então, para a parte construtiva, pensando na estabilidade da forma e dois aspectos que a gente vai perceber, que é a tensão e o contraste. Para quem já estudou a partir das questões compositivas, a gente sabe que a tensão visual e o contraste de elementos são fundamentais para você trabalhar na composição. E aí, de novo, entra a questão do puxar e do empurrar. Aqui é um dos exercícios primeiros que a gente faz. Ele nos dá um bastão barbante e diz: estabilize esse bastão no ar, de forma que ele fique completamente fixo, usando o mínimo de barbantes possíveis para isso. Então, esse processo investigativo, a pedagogia é totalmente prática, não tem nem uma leitura de texto, nem um texto escrito, por vezes é sugerido a leitura de algum autor, mas se dá no processo de executar para depois constatar, ou seja, faz e depois tenta conceituar o que é possível. Aí um detalhe do bastão, a gente vai chegar ao quê? Ao resultado de 3 linhas, é o que vai dar a melhor estabilidade. A questão do triângulo como elemento fundamental para dar estabilidade para as formas. E aí um outro exercício que vai sendo desdobrando, pensando a estabilidade do bastão a partir das linhas, pensando os movimentos de entrelaçamento e como a própria espiral, que é outro elemento fundamental no processo da composição visual do movimento, da forma do movimento, vai ser incentivada, pesquisada e trabalhada. E a partir disso a gente começa a experimentar, então, passar de um material para outro, ou seja, transferir alguns princípios que vão fazer um processo de síntese. Outro exercício, a partir do movimento de puxar e de empurrar, que trabalhou no corpo, que trabalha na forma, é a estabilidade de 3 bastões em 3 direções diferentes, sem que nenhum dos bastões se encoste e a forma tenha estabilidade completa. Então aí os bastões estão flutuando no ar e a partir dessa estruturação, trabalhando com os movimentos de tensão, a gente vai construindo esse processo que depois também pode ser ampliado para formas maiores. A questão do contraste ela vai se dar logo no início através dessa busca do desenho, aonde você busca o mais negro dos negros e o mais branco dos brancos. E reforçar essa ideia compositiva criando o que? Exatamente a tensão visual.
É exatamente no uso do preto, mais preto, dentro da composição, que você vai perceber o branco. Então essa ideia da tensão, da forma, da tensão no gráfico, a tensão no corpo, que a gente vai desenvolvendo essa ideia do domínio dos elementos que a gente vai trabalhar. Aqui é um outro elemento que vai partir daqueles que a gente estava estabilizando formas, pensando em criar então essas esculturas que a gente vai chamar de satelizadas, porque elas podem se mover, elas não têm uma base, elas não repousam, elas não têm uma frente, não têm trás, são objetos que você pode manipular, olhar e ver de diversas formas. Isso aqui eram objetos livres para aplicar daí com esses materiais básicos, uma expressão criativa a partir desses princípios de composição. Outro trabalho que vai ser na decorrência disso, mas eu faço como um capítulo especial, são as arquiteturas ou as estruturas portáteis, que inclusive é a imagem que caracteriza mais o leme do material de divulgação. Aqui a gente tem uma imagem na escola de arquitetura, provavelmente essa pessoa ali seja o Krikor Belekian, essa imagem eu tirei de um livro, né, onde já vai surgir essa ideia de criar uma estrutura que você possa habitá-la ou manipulá-la. Essas estruturas aqui a gente tem numa escala pequena, desse tamanho, uma escala manual, se dá como um exercício criativo. Trabalhando com pequenos bastões, varetas de madeira, você tem que conectar 3 pontos, sempre nas pontas e em algum ponto no meio. Nunca as varetas podem se cruzar e você deve ser econômico nessa composição, usando o mínimo de linhas possíveis dentro dessa estrutura que também não tem base. Essa aí tem um pouco de base, mas a ideia é que ela não tenha uma base, né? Aqui tem algumas variações de algumas resoluções que os alunos foram dando. Essa estrutura então visa trabalhar de novo com a estabilidade da forma, o princípio de oposição, criando estabilidade e ao mesmo tempo o princípio da economia, menos é mais, em tudo que é realizado dentro do leme. Aqui a gente tem o Belekian, examinando uma das formas, e ele olha, vira e faz constatações a partir do que essas formas vão trazendo. A gente percebe que vão surgindo planos, vão surgindo volumes e vão surgindo potencialidades de movimento através de uma ponta, através de um arredondamento. Quer dizer, cada uma dessas formas traz em si inscrito uma potência de movimento. Isso vai nos conduzir tanto ao objeto cênico quanto aos próprios bonecos e objetos animados, né? Essa estrutura depois ela é aumentada em 3, 4 ou 5 vezes do tamanho, e ela é trabalhada então em grande escala no processo de movimentação. Puxar, empurrar, habitar, mover por dentro, mover nos espaços de cabeça, de peito e de quadril, estabelecer relações com essa forma, com o chão, com o espaço, com o próprio corpo em movimento, longe do corpo em movimento, vai fazendo com que as formas possam ser compreendidas e descobertas. Então, não sou eu que aplico simplesmente uma função, um uso para essa forma, mas é a forma que vai dizendo o que ela traz escrita em si como potência. A gente pode fazer uma ponte para usar a ideia da dramaturgia do espaço. É o espaço que carrega em si já elementos, e cabe a mim perceber esses elementos, desenvolver capacidade perceptiva e sensível e ver o que está inscrito, o que a gente pode aplicar tanto para um espetáculo feito no ambiente urbano, como o André Carreira acho que falou ano passado, nessa pegada, quanto a gente pode pensar no uso de arquiteturas não teatrais, etc, etc, etc. Então esse trabalho de pensar a movimentação por dentro, por fora, o trabalho de puxar, empurrar, como é que isso vai funcionando, Aqui a gente tem uma multiplicidade de formas, uma forma como uma forma se relaciona com a outra, que nos leva ao teatro de formas animadas, um caminho muito próximo, E essas estruturas depois, elas aqui já se relacionam, já é um trabalho final, onde você já aplica esses princípios para criar uma outra coisa, Uma outra coisa que é essas composições. Sempre se pensa no leme na forma-movimento, forma e movimento. Nunca é somente forma e nunca é somente movimento. Então, dentro dessa forma-movimento, o que existe? O equilíbrio de forças também se dá nessa questão do puxar e do empurrar, na questão da composição e do equilíbrio do platô. É um exercício que aparece no documentário do Jacques Lecoq, o único que tem, também no livro Corpo Poético. Essa ideia de que você cria uma área como se fosse um platô, um prato, que fica equilibrado sobre um eixo.
Um ator, uma pessoa adentra e se posiciona no eixo. O eixo está estável. Se a pessoa caminha para uma borda, sobe. Se caminha para outra, vai variando. A ideia então é que esse platô estivesse nesse eixo se equilibrando. O que vai ser trabalhado? No curso de formação de atores, a ênfase vai se dar para pensar a ideia do coro grego, do coro teatral, como que surge o herói em relação ao coro, e esse processo de dinâmica. No lema, a gente vai trabalhar o quê? A ideia de criar nesse jogo, se a pessoa no meio está estável, se ela vem para cá, desequilibra. Para equilibrar, é preciso que alguém monte na outra ponta e equilibre a forma. Então se dá como que um jogo de movimento de xadrez. Um se move, desequilibra, o outro equilibra, se move e vai fazendo esse jogo, e vão entrando mais pessoas dentro dessa brincadeira, até que a gente começa a ter a ideia de que uma pessoa, que é quem comanda, é igual a todo o conjunto dos demais. Isso vai trazer a ideia para o trabalho do ator, pensando o coro, que esse coro, que é um coletivo, ele tem uma certa distância que as pessoas podem estar uma das outras, que mantém a unidade de coro. Se essas pessoas se dispersam demais, você perde o sentido unitário do coro e vira várias coisas por aí. Do ponto de vista compositivo, a gente também vai ter essa percepção visual de que a proximidade dos elementos uns dos outros vai gerando níveis de tensão visual diferentes. Se eles se aproximam, se eles se encostam e se fundem, se eles se afastam. Vejo que todos os princípios do puxar e do empurrar, da atração e da tensão, da estabilidade das formas, está sendo trabalhado também dentro do ponto de vista do espaço. Como que eu crio níveis de tensão, relações e, consequentemente, dramaturgias que vão surgindo a partir desse movimento mecânico, que vai ganhando dinâmicas e que eu posso transformar ele para um campo poético. Esses princípios da estabilidade em relação das formas, do tensionamento, depois é trabalhado num cubo de 30 por 30 por 30, aonde com elementos simples os alunos devem criar relações de tensão entre essas formas simplificadas. Então a gente vai trabalhando de novo, puxar, empurrar, estabilizar essas formas, criando relações de forma que elas criem níveis de tensões diferentes e, consequentemente, dramaturgias visuais diferentes. Ou, numa linguagem como tem sido muito usada, e tem usado na universidade, o aluno de design vai criando narrativas visuais. Isso está muito ligado, significativamente ligado aos princípios da Gestalt na relação da composição, como Rudolf Arnheim vai trabalhar, Donis Adondes, essas relações que você possui a partir da sua existência e experiência com o mundo. A experiência da vertical para o ser humano é decisiva na compreensão, no estabelecimento do espaço e das questões compositivas de organização das imagens. Todo esse fundamento é trabalhado dentro do Lemo. Mas isso eu só descobri depois que eu terminei o Lemo e comecei a buscar fontes e teorias para ajudar a pensar. Todos os princípios que eles vão trabalhar estão muito ligados a essa ideia de que nós detemos a questão intuitiva sobre a composição visual. Não é preciso decorar um conjunto de regras sobre essa distância, existe tensão visual, não existe. Porque, na verdade, nós já possuímos essa capacidade adquirida na relação com o mundo. O que a proposta pedagógica do Lemo vai trazer é de valorizar, descobrir a capacidade intuitiva e, a partir disso, você constrói mais conscientemente os princípios que vão te nortear no trabalho criativo. Aqui um outro trabalho, pensando essas relações de tensão, como que se atraem, se repelem. Aqui é algo mais próximo de uma cenografia, que vai nos remetendo, situando, já tem um baixo, um alto, uma água, um sol. E a ideia também de múltiplos pontos de vista nessa composição era a gente percebendo por cada uma das aberturas da caixa. Então eu posso olhar por esse lado, por esse lado, por esse lado e por cima. E aí a avaliação do trabalho se dá. Será que está bem resolvido olhando por cima as relações de espaço ou as formas acabam se aglutinando e se fundindo? A gente vai perceber que existe um lado que acabou predominando, que ele está mais bem resolvido visualmente do que outros. Isso se dá por quê? Porque muitas vezes a gente estabiliza na construção da forma e você esquece de ficar em dinâmica constante, localiza, olha, depois, muda, olha. Então é um processo bem complexo de você compor múltiplos ângulos ao mesmo tempo.
E esse mesmo princípio depois vai ser levado para o corpo, para a sala, trabalhando com grandes objetos, mobiliários. Então é um jogo muito dinâmico, semelhante a um jogo de xadrez também. Uma pessoa posiciona um objeto, o outro cria um objeto em relação, vem um terceiro, um quarto, um quinto, um se move, todos os outros começam a se rearranjar, se move, rearranja, se move, rearranja, e acaba criando um jogo de ritmos, de níveis de altura, distância, proximidade, na maneira em que eles se atraem, na maneira que eles interagem uns com os outros. O que é interessante é que todo esse processo de percepção do espaço vai se dar não a partir de um conceito abstrato ou visual, mas se dá a partir da experiência do corpo. Você começa a sentir como o seu corpo se sente atraído ou repelido pelo outro, a partir de uma atitude que você dá, a partir do ritmo, a partir da forma como você trabalha no espaço. E uma outra variação dentro disso, que também tem a ver com puxar e empurrar, se dá a partir do uso de roldanas e cordas dentro do espaço. Não sei se conseguem ver bem as cordas. Então, através desse jogo, com cordas e elásticos e roldanas, começa a se brincar de compor uma forma dinâmica que se altera. E aí você puxa e relaxa e solta. Voltando agora um pouco à ideia do corporal, reforçando um pouco a ideia do mimo para Lecoq. A questão, o corpo poético foi traduzido para o português, mas está muito mal traduzido. A palavra mimo de Lecoq é traduzida como fazer mímica, o que traz uma complicação muito grande, porque em geral fazer mímica as pessoas vão entender como a pantomima de Marcel Marceau, o que não tem absolutamente nada a ver com a proposta que o Lecoq vai trabalhar. A questão do mimo é fundamental, tanto para o trabalho do Leme, trabalho compositivo do Leme, quanto o trabalho do ator, né? Eu fui buscar um pouco essa ideia do mimo de Lecoq, não é algo originário dele, né? A gente vai ter a ideia de expressar movimentos da natureza com o corpo, na ideia do jogo dramático, que já vai estar lá em Coupeau, vai estar lá em Julian. A gente vai ter, voltando um pouco mais atrás, a gente pode lembrar de Isadora Duncan, que dançava as ondas do mar, que dançava as folhas da natureza. E encontrei uma referência mais antiga que vai jogar lá em Delsarte essa ideia de você se movimentar conforme o mundo. Mas Lecoq vai seguir dentro de um processo de pesquisa, dentro desse princípio, e vai amadurecendo isso. Aí são dois caminhos possíveis. Por um lado, a partir de Coupeau e Julian, o TEC, que é Trabalho e Cultura, que é onde o Lecoq teve o primeiro contato com o teatro, e o Jean Dasté foi um outro caminho que depois do TEC, o Lecoq foi ter contato com o teatro. Então essa influência poderia ter vindo por qualquer um desses dois caminhos, né? Mas Lecoq, em 69, ele vai descobrir uma publicação de um antropólogo francês chamado Marcel Jousse. Não sei se já ouviram falar, ele não é traduzido em português. E o Jousse, na verdade, ele já era falecido em 69, as pesquisas dele se deram nas décadas anteriores, mas a antropologia do gesto vai ser descoberta por Lecoq e Lecoq vai tomar vários termos que Jousse usa e vai ajudar a tirar um nó da carreira dele. Porque durante as pesquisas que eu fiz, durante todas as primeiras décadas, 56 até 60 e poucos, nesse primeiro período, o Lecoq sempre vai se debater muito com a terminologia mimo, e ele não sabe nem como definir a escola dele direito. Ele vai chamar de escola do movimento, escola do mimo movimento, e aí quando ele encontra Jousse, ele vai encontrar algumas palavras, e uma delas é rejogar, que também é um termo mal traduzido no livro em português, que vai ser traduzido como reinterpretar, que não tem nada a ver com rejogar. A ideia do rejogar é jogar de novo, é o rejeu, né, que a gente pode ver. Então um dos termos que Lecoq vai tomar é a ideia do mimismo. O mimismo não é imitação. O Jousse vai fazer uma distinção sobre isso. E ele vai cunhar, o Jousse, uma série de termos pensando mimo, e ele vai dizer o quê? Que existe um processo do ser humano, natural do ser humano, que é o mundo existe ao nosso redor, e esse mundo se joga sobre nós. E através dos nossos sentidos, nós interiorizamos esse mundo. Então o mundo se pressiona sobre nós, lembra? Puxar, empurrar, pressão, tensão. O mundo se joga sobre nós. E consequentemente a gente joga com o que nos foi jogado de volta para o mundo. É esse o material do mimo para Lecoq. Ele quer pegar esse material conforme a gente joga de volta aquilo que nos chegou, né? E o Jousse vai falar que a gente pode jogar isso de volta através de várias formas. Pode ser através do corpo, e ele vai chamar isso de mimodrama.
Pode ser através de um material plástico, como uma argila, e ele vai chamar isso de mimoplastismo, que é o que os escultores fazem. Pode ser através de um desenho, que vai ser um mimografismo. Pode ser através de um som, que vai ser um fonomimismo. Né? Então ele vai criar esses termos porque não é necessariamente a cópia da forma, a gente não imita a forma, mas a gente retém e devolve elementos que compõem aquilo. Por isso que o trabalho com o movimento na mimodinâmica não tem a ver com copiar com a forma do corpo, mas é trazer para o corpo se identificando. Eu sou o próprio barulho da moto, eu sou a cor vermelha, eu sou um campo de trigo. E como é que meu corpo manifesta esse campo de trigo? Há dentro desse princípio a ideia de uma certa abstração, porque na medida em que eu vou fazer um campo de trigo, o meu corpo vai tomar os elementos mais essenciais para que esse campo de trigo seja reconhecível. É isso que a gente vai trabalhar dentro da escola do Lecoq. Então vão ser trabalhados diversos elementos ligados à natureza ou ao ser humano ou à produção humana. Então, água, ar, terra e fogo vai ser um elemento trabalhado. Para quem conhece, já leu Gaston Bachelard, a gente sabe que ele também trabalhou a partir desses elementos, e tem muita correlação entre o trabalho de Lecoq e Bachelard. Segundo Lecoq, ele conheceu Bachelard depois do que ele já fazia. Então, vai ser trabalhado matérias como óleo, elástico, plástico, papéis, animais, luzes, cores. Veja que alguns desses elementos, como animais e plantas, a gente até pode perceber visualmente o movimento. Agora, qual é o movimento do azul? Não de um objeto azul, do azul. Como se move o vermelho? Existe um processo que não se codifica, mas a ideia é que existe uma percepção sobre essas cores que vão nos conduzir à expressão de certas dinâmicas, de tensão, de dilatação, movimentos de verticalidade, movimentos de linearidade ou circularidade que vão aparecer. Trabalhando os 5 sentidos, formas abstratas, pinturas, arquiteturas, sons, músicas, palavras e as paixões, que também é um assunto muito interessante. Trabalhando a dinâmica do movimento da vaidade, a dinâmica do movimento da inveja, como que se move a vaidade? Eu sou a vaidade. Não é uma pessoa vaidosa, é a própria vaidade materializada. Como que essa vaidade se move? E veja que quando eu fui falando vaidade, eu fui fazendo o que com a minha postura? Muito diferente da própria inveja. A inveja teria essa postura? Não. Como é a postura da inveja? A vaidade, quer dizer, é um processo de explorar. Um dos problemas que o Lecoq encontra é que ele não quer também teorizar, porque não se define em absolutos um padrão de movimentos. Existem tendências que se pode perceber e não uma unificação dessas formas. Como a pedagogia é voltada ao processo de descoberta, é uma das resistências do Lecoq publicar. Na medida em que você começa a publicar, você começa a apresentar definições, você começa a fazer uma restrição. E aí você não passa mais a descobrir pela percepção, pela sensibilidade, mas pela cópia. Ou seja, você não constrói o processo da consciente do mimismo, mas você passa a trabalhar pela imitação, o que é um contrassenso total. Então, a gente pode encontrar aporte também nas relações de dinâmicas do Laban, e um termo fundamental do Lecoq é o fundo poético comum. O que é esse fundo poético, o depósito poético comum? Todas essas nossas experiências com o mundo, elas se acumulam dentro de nós. O que Lecoq propõe é que a gente vá experimentando esses diferentes elementos e vá percebendo potências e características. E isso não se constitui numa linguagem, que seria isso, eu defino como se move o vermelho, mas se caracteriza como uma mimagem, que é um termo utilizado pelo Jus. A mimagem, ela não é definível como a linguagem, mas ela é compreensível. Então, quando o ator está trabalhando, depois desse processo, eu posso dizer, coloca um pouco mais de azul nesse seu movimento. Isso, mistura agora um pouco mais de chama de vela. Então o ator sabe do que eu estou trabalhando e ele vai colocar a chama de vela misturado com um pouco de vermelho na sequência do movimento. Veja que se estabelece uma linguagem, não é uma linguagem, mas se estabelece um universo imaginário, intuitivo, mas ao mesmo tempo pautado na objetividade. Isso é bem importante salientar. Não é uma abstração aleatória, mas é uma essencialização da realidade, o que é mais característico.
O trabalho com a máscara neutra é um fundamento importante para se trabalhar também na pedagogia do Leme, porque toda a ideia de essencialização está ligada a uma ideia de neutralidade. Aqui é uma tapeçaria que vai trabalhar dando um unicórnio a partir dos 5 sentidos, para pegar um exemplo visual, quando trabalhou as dinâmicas, qual é a dinâmica espacial do olfato? Se mova com a dinâmica do olfato. E agora se mova com a dinâmica da visão. Eu sou visão, como que a visão funciona? Qual é a dimensão do nível de altura? Como que é essa tensão do corpo? E depois transpor, então essa é a ideia da transposição, transpondo aqui os 5 sentidos dentro dessas pinturas. Aqui uma outra pintura que visa trabalhar com 5 sentidos, um outro trabalho. Como que eu sinto desejo do meu tato nessa pintura? Como que eu sinto sons? Como que eu sinto instigado o paladar, o olfato? E o outro trabalho também dentro dessa caixa cúbica é de criar uma composição tridimensional a partir de elementos que fomentem os 5 sentidos. Aí já tem todo um trabalho feito com cores, esse aqui começou a trabalhar inclusive com luz. Aqui é só pegando uma sequência da ideia da mimodinâmica da luz, a ideia de um amanhecer. E esse trabalho com as paixões que eu referi antes. Então, a partir dessa ideia de como se move a paixão, você vai materializar isso direto no espaço, numa construção. Então, aqui a gente tem a expressão de um sentimento, aqui a gente tem a submissão do corpo a uma outra relação e a uma outra experiência de sentimento, aqui é uma outra experiência com o espaço, que vai trabalhando essa ideia de dramaturgia do espaço. Aqui uma outra proposta também. Não se trata exatamente de cenografias, mas de instalações que devem ser perpassadas. E ao perpassar essas instalações, o corpo de quem perpassa é submetido a experimentar a paixão pesquisada inicialmente. Trabalho com cores, pensando de novo a tensão do sol antes de nascer. Como que se faz a tensão do sol antes de nascer? Que tensão é essa? Não é o sol nascido e não é o sol ainda não nascido. É a tensão, é um espaço entre, é algo que não se resolve. E como você cria? Lembrando de novo das ideias de tensionamento. E a partir de brincar com as cores, vermelho, azul, índigo, amarelo, a gente vai trabalhar nessa ideia que é uma composição de papel branco, criando a dinâmica das 7 cores do arco-íris dentro dessa forma escultória. Então aqui a gente tem as 7 cores, aqui é um outro trabalho que também está fazendo o tubo de cores com 7 cores, você veja que tem uma outra linguagem plástica, no trato com o papel, aqui é uma outra proposição, é a mesma sequência, todas elas são a mesma sequência de cores. Se a gente for quiser fazer um processo comparativo, a gente vai poder começar a perceber que existe uma vertical sobressalente em todas elas, existe embolado em todas elas. E de novo, essas esculturas que estão ali no canto são levadas para a grande sala e eu rejogo no meu corpo a própria escultura. O que não necessariamente vai dar o mesmo resultado que fazer amarelo, laranja, vermelho, verde na mesma sequência. Por quê? Porque eu não estou mais rejogando as cores, agora eu estou rejogando a própria escultura. Então, aqui eu tenho uma linguagem, um elemento a ser rejogado, e aqui completamente outro elemento a ser rejogado, embora o princípio seja. Isso tem a ver com essa ideia da transposição, da transferência. Aqui, rapidamente, só para ir já concluindo, a ideia então de pensar o próprio corpo como áreas diferentes de profundidade. Se pensa sempre a cor dinâmica, nunca a cor, não é a cor simbólica, mas é a dinâmica que a cor traz. Então, pensando o corpo, conforme tem áreas do corpo que elas vão trazendo relações espaciais, transferidos para a ideia de um bastão, ele está medindo nela, fazendo na escala real, esse pensamento, frente, trás, as laterais do corpo, que vai conduzir a um trabalho para poder pensar figurino, para poder pensar indumentário, que também é uma das áreas que a gente trabalha, que seria figurinos experimentais. Aqui é uma escultura do corpo, cabeça, peito e quadril, trabalhado com a dimensão das cores sobre a pintura. Aqui é um outro trabalho, com a mesma proposição. Aqui é um outro trabalho, de novo, pensando, vendo de ângulos diferentes e como que se resolve, embora o corpo tenha frente e trás, mas ele pode ser visto de diferentes formas. Um outro trabalho que não é o que eu vou aprofundar aqui é a questão das máscaras, eu trabalho pensando a pintura do rosto, não a pintura que retrate. Aqui é legal porque tem várias linguagens pictóricas, de diferentes pessoas, mas de pensar as cores com as relações de tensão e de relaxamento. A ideia depois se transfere aquela pintura para uma colagem, e a colagem para uma meia caixa
já começando a tridimensionalizar a composição. Aqui é só uma variação lá, a pintura, a colagem e o resultado volumétrico que vai sendo trabalhado. Aqui é uma outra linguagem legal também para a gente pensar como que pode ser muito diferente os resultados plásticos do trabalho, aqui bem caricato, né? Essa exposição dos trabalhos para poder se apreciar e se fazer constatações. Essa escultura depois ela é tirada da caixa, num tamanho mais ou menos desse, depois ela é ampliada para experimentar no corpo, a ampliação, no corpo como ela funciona. Mesmo tipo de trabalho com a estrutura portátil, na cabeça, no peito, vestindo. A ideia da máscara dinâmica, que vai aparecendo em vários elementos, aqui tudo é a mesma máscara, a mesma forma. Pensado em diferentes ângulos, você vai criando, satelizada, ela não repousa, não tem frente, você escolhe. Uma das perguntas que eu fiz para ele aqui é: todo o trabalho que é feito no Leme sempre presume a frontalidade, o público e o espetáculo, porque uma das questões que me interessam muito na cenografia são as relações espaciais. E o que ele disse: eu não preciso mudar o público para mudar a imagem, né? Isso aqui retrata bem isso. Eu posso mudar a manipulação do objeto e dou um outro ponto de vista para o público, mesmo que ele esteja vendo de um ponto parado. E o projeto final, então, aqui é um dos trabalhos também de colagem, para mostrar um pouco de variação de linguagem. A ideia era fazer uma colagem de cemitério, né, que a gente trabalhou com o conto O Homem de Areia, do Hoffman. Então, partindo um pouco desse universo um pouco grotesco, né, a composição dos trabalhos, dá para ver um pouco a variação de linguagens, olhando, observando, constatando. Ali embaixo estão as maquetes de 5 sentidos. A partir do conto, trazer objetos que retratem isso, compondo, traduzindo o conto para o corpo para uma colagem, né? O mimodrama para o mimoplastismo. Outras variações de linguagem e algumas resoluções que vão se dar de trabalhos finais. Aqui se parece muito, né, algo ligado a figurino. Aqui é um objeto cênico. Aqui é um objeto de forma animada, em 3 momentos diferentes. Aqui também é algo que está, talvez, para figurino, sei lá como é que a gente conceituaria isso. Aqui um outro trabalho, está um pouco escuro essa foto, mas dá para ver um pouco essas alavancas com bolas. Isso aqui que é um figurino, um boneco, né? A ideia de animar simplesmente bastões com elásticos e criando dramas das formas, ou formas abstratas, né? E formas em relação ao corpo, ao movimento, e variações de fragmentação do corpo, enfim. Só para finalizar então, destacando alguns aspectos, a questão do olhar é fundamental, aprender a ver, é uma escola do olhar, é assim que eles chamam o Leme, né? A escola de teatro também é chamada de uma escola do olhar, ou seja, tem a ver com a percepção, e essa percepção está muito fundamentada nos princípios da Gestalt. A questão de tensão, oposição e contraste torna essencial, não existe nada flácido, mórbido ou largado dentro das construções, nem das colagens, tudo tem uma articulação. Tensões dimensionadas em todos os sentidos, seja num desenho, numa colagem, numa estrutura ou no espaço. Valorização da intuição como campo de trabalho a ser desenvolvido, como que se desenvolve a intuição. A intuição é uma inteligência que não é dominável, mas ela existe, né? As questões de dinâmica, forma, movimento, salientem também, relacionando ao espaço, e os movimentos mecânico, dinâmico e poético como elementos essenciais. Então aqui é uma foto da Pascal Lecoq, só para registrar um pouco ela. Depois que o Belequier se aposentou em 2011, fui da última turma dele, então tive a grande sorte de trabalhar com ele, de entrevistar ele. Entrou o Carlos Garcia Esteves, que é espanhol, se eu não me engano, que está trabalhando junto. Hoje então trabalha a Pascal, o Garcia Esteves e alguns outros professores da escola, principalmente na parte corporal, né? Aqui é uma imagem que estava na internet do ano passado. Eu achei legal porque essa imagem me lembrou isso daqui. Existem várias questões que dá para relacionar. Uma das questões principais que eles apontaram de diferença entre a Bauhaus, o balé triádico, e o trabalho do Leme é a questão da mecânica e da poética. Porque o balé triádico também é chamado de balé mecânico. Então, uma das proposições que é entendido é que esse trabalho do Leme ele vai além dessa ideia do balé mecânico, mas ele vai também para o dinâmico, buscando essa resolução poética, né? Aí algumas questões só para aqui também é um trabalho. Hoje em dia eles têm um espaço no campo, onde eles realizam treinamentos e cursos do Leme naquele espaço. Se alguém quiser fazer contato, a minha tese não está disponível na internet, mas posso enviar. Tem vários artigos que eu estou publicando nos últimos anos que relacionam vários desses assuntos.